Amigos e amigas que me acompanham por essa conversa no Facebook, estamos aqui mais uma vez para uma conversa muito importante. Nós estamos no mês de agosto, é o mês em que a igreja coloca para nós meditarmos sobre as vocações, sobre todos os tipos de vocações, vocação para o matrimônio, vocação para o celibato, vocação para o sacerdote, para a vida religiosa. Então, queremos conversar hoje sobre a vocação matrimonial. A maioria das pessoas se casa. Então, é algo muito importante, ok? Convido você para rezar comigo um instante. Pedir a Deus que nos dê a sua graça e a sua bênção. Pedindo ao Divino Espírito Santo, nesta hora, que venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Diga comigo, vinde Espírito Santo. Vinde pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Divino Espírito Santo, traga a nós nesse momento, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que Deus quis e quer para o casal, para o casamento, para a família, para os filhos. Para que nós sejamos felizes, fazendo a santa vontade de Deus. E pedindo à Virgem Maria, que nos acompanhe nesta hora com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que tudo seja, Senhor, neste momento para a vossa maior glória. Edificação da igreja, salvação das almas e que o seu reino se estabeleça entre nós. Muito bem, sejam bem-vindos àqueles que já estão entrando aí na nossa conversa. Convido você também a partilhar com outras pessoas esse nosso momento. Estou vendo aí a Nália, Antônio Cavalcante, né? Vânia Nobre de Oliveira. E você pode hoje mandar para mim as suas perguntas. Eu tenho aqui uma pessoa que está me ajudando e vamos encaminhar um pouco o assunto, né? Quando for aí daqui uma meia hora, mais ou menos, eu começo a responder as perguntas, ok? Nossa conversa hoje é sobre o matrimônio. Algo muito importante. Estamos no mês das vocações, mês de agosto, a igreja quer que a gente medite sobre isso. Já fiz aqui um programa falando da vocação do sacerdócio, da vocação da vida religiosa, e hoje quero falar um pouco sobre a vocação daquele que é casado. Né? A igreja tem um sacramento, né, para o casamento. O casamento é uma instituição humana, que não existe só na igreja, existe, né, em toda a humanidade. Mas é tão importante o casamento que Cristo elevou o casamento à dignidade de matrimônio, ou seja, de sacramento. Você sabe o que é o sacramento? É uma graça especial, ok? Para uma missão especial. Então, por exemplo, o sacerdócio, ele recebe o sacramento da ordem, porque ele tem uma missão dificílima, uma missão de viver para Deus e mais nada. O sacerdote, ele não tem uma agenda política, ele não tem uma agenda social, não, o sacerdote tem uma agenda espiritual, salvar almas, não é? Dar a vida para salvar almas. Aquilo que dizia o meu xará, né, São Felipe Neri, morrer para si, para viver para Deus e para os outros. É a vocação do sacerdócio. Mas a nossa vocação de casados não é diferente, não. O casado, aquele que recebe o sacramento do matrimônio, ele recebe essa graça especial do matrimônio, porque tem uma missão também muito difícil, né? Deus criou o homem, nós sabemos muito bem, depois criou a mulher, porque sentiu que o homem sozinho não era feliz, não é bom que o homem esteja só. Então Deus colocou a mulher para o homem, e o homem ficou muito feliz, né? Você já leu lá no livro do Gênesis, né, capítulo 2, quando Deus fez Eva, tirando Eva do coração, da costela de Adão, a costela que cobre o coração, não é? A costela que protege o coração. Veja aí o papel da mulher, né? Então, Deus disse, né, levou Eva para Adão,
E Adão ficou muito feliz, né? Adão fez aquela declaração de amor que está lá na Bíblia, né? Agora sim, Senhor, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, a carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Né? E por que ele deu a ela o nome de mulher? Porque Deus já tinha mandado Adão dar nome a todas as coisas, né? Adão deu nome aos animais, às plantas, a tudo, né? E porque dar nome na Bíblia significa tomar posse. Então Adão tomou posse de tudo, como o rei da criação. Quando Deus levou para ele a mulher, ele deu nome a ela também, ela vai se chamar mulher. Por quê? Porque a palavra mulher no hebraico é o feminino da palavra homem. Homem no hebraico, né? O macho, o masculino, é ish. O feminino é isha. Então ele disse, você é isha, eu sou ish. Né? Deu ela o nome de mulher. E aí, meus irmãos, aí Deus, então, dá para nós o sentido do casamento. Deus fala para os dois assim, por isso, né? Quando ele viu Adão e Eva felizes, né? Por isso o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Então, esse é o projeto de Deus. O homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Aí está o sentido profundo, né, do que é o casamento. O casal ser unido, o casal ser uma só carne. Essa é a vocação do matrimônio. Então, se você pensa, por exemplo, em se casar, eu penso que a primeira coisa que você deve pensar é, eu tenho vocação para viver a vida inteira com uma mulher, ajudá-la a crescer, ajudá-la a ser feliz, né? Ajudá-la a ser santa, né? Porque para nós católicos, meus irmãos, nós cristãos, né, o casamento é para isso. Né? Deus disse para o casal 2 verbos, 2 mandamentos, crescei, multiplicai. E disse também, dominai o mundo, dominai a terra. E o casal domina a terra, né? É o casal que gerencia o mundo, né? É o casal que trabalha, é o casal que produz, né? Não é a atividade dos sacerdotes, daqueles de vida religiosa. Muitas vezes de vida religiosa, às vezes até ficam aí num mosteiro, ficam aí numa clausura, né? Ou trabalhando a espiritualidade. E é o casal que, vamos dizer assim, constrói o mundo pelo trabalho, né? Então Deus disse, crescei e multiplicai e dominai a terra. Então, para entender a vocação do matrimônio, é preciso entender essas 3 coisas que eu disse aqui, que eu queria meditar agora com você. Primeiro, Deus diz ao casal, o homem deixa a casa do seu pai. Ou seja, corta o vínculo filial. Corta não no sentido de que vai abandonar os pais, não, corta no sentido de dependência, né? Não vai mais viver sob a manutenção dos pais. Deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher. Agora a palavra aí é une. Preste bem nessa expressão. Une vem de união. Então, une a sua mulher e sereis uma só carne. O que quer dizer a palavra carne na Bíblia? Carne na Bíblia quer dizer natureza humana. Aquilo que é humano é carne, né? Nós dizemos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez homem e habitou entre nós. Então, viver uma vida de casamento é viver uma vida de unidade. Né? Sereis uma só carne. Uma só, não é mais 2. Então, a gente tem que entender que a vocação do casamento é a gente misturar a nossa vida com a vida de uma outra pessoa. Fazer união. Eu tenho vocação para isso? Não. Não, prefiro viver sozinho, prefiro construir a minha vida, prefiro... Né? Muita gente hoje não se casa até por egoísmo, até por comodismo. Não, eu não quero dividir minha vida com ninguém. Não, eu não quero gastar meu dinheiro com outra pessoa e com filhos e tudo mais. Sabe, infelizmente, hoje há muito individualismo, há muito egoísmo, mas a pessoa não se realiza, não. Por quê? Porque nós, pessoas humanas, foram feitas para viver em comunhão, em comunidade. Nós somos um ser social. Nenhum homem é uma ilha, escreveu Thomas Merton. Nenhum homem é uma ilha. Não. Né? Eu vivi 40 anos casados. Se pudesse, viveria casado até eu morrer. Né? Mas Deus tinha outros planos para a nossa vida. Mas nos 40 anos que eu vivi casado,
eu partilhei, né, as riquezas, as alegrias, as tristezas com essa mulher. Então, para que você entenda o sentido do matrimônio, é esse, né? Deus quer o casal, primeiro, unido. Segundo, né, um fazendo o outro crescer, crescei. Né? E terceiro, multiplicar os filhos. Eu tenho vocação para isso, eu tenho desejo disso, eu gosto disso, eu gosto de criança, eu gosto de viver com uma outra pessoa, com uma mulher, né? Eu gosto de trabalhar pelo crescimento de alguém, gosto, então eu tenho vocação para o casamento. Né? Eu me lembro que quando eu era jovem, tentaram me levar para o sacerdócio, porque eu, graças a Deus, desde jovem, eu já era muito religioso, já participava de encontros de jovens, trabalhava, mas eu tinha muita vontade de me casar, porque eu sou de uma família de 9 irmãos, uma família e uma infância muito boa, graças a Deus, de muita alegria, de muita paz, de muita fé. Minha mãe rezava o texto todo dia. Então eu tinha vontade de reproduzir aquilo que eu vivi. Tanto é que eu me casei muito cedo, casei com 22 anos, eu e ela, tivemos 5 filhos, não tivemos mais porque ela precisou tirar o útero, o ovário, que teve um mioma muito grande. Bem, mas eu gosto disso, é isso que eu quero um lar, eu quero uma família, eu quero uma esposa, sim, eu quero. Então, eu tenho vocação. Mas aí é preciso também entender o sentido de tudo isso. Eu costumo dizer para os casais o seguinte: o casamento não é uma curtição. Não se iluda, o casamento é uma missão. Assim como ser sacerdote é uma missão de salvar almas, levar almas para Deus, construir o reino de Deus, né? Muitas vezes com sangue, suor e lágrimas, o casamento também. O casamento também é uma missão. Que missão é essa? Então, aqui que nós precisamos compreender bem. Né? Primeiro, crescer. Segundo, multiplicar. Crescer é você fazer o outro feliz. É você levar o outro à santificação. É você fazer o outro ser melhor. Né? Então, é uma missão. Não é fácil você trabalhar o outro. Para você trabalhar outra pessoa, primeiro de tudo, você tem que compreender aquela pessoa, você tem que aceitar aquela pessoa, você tem que amar aquela pessoa. O que faz a pessoa crescer é o amor. Mas o que é o amor? Né? É preciso a gente compreender isso. O amor, meus irmãos, hoje é uma palavra muito gasta. Né? Hoje se usa o amor para tudo. Né? Eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo aquilo. Não, o que é o amor? Né? Nós temos que aprender amor com aquele que é amor. Quem é o amor? O amor é Deus. São João escreveu lá na primeira carta a Deus, lá na carta dele, Deus é amor. Deus é amor. Então vamos aprender com Deus o que é o amor. Já que Ele é o amor, o que é o amor? Para a gente não cair num amor falso. Porque toda a vida matrimonial, toda a vocação matrimonial está centrada no amor. O amor a uma pessoa, o amor aos filhos. Né? E daí vem todo o sacrifício que a gente faz no matrimônio por amor. Se não houver esse amor, meus irmãos, tudo fica vazio, tudo fica sem sentido. Mas o que é o amor? Né? Veja, amar não é gostar. Amar é diferente. A gente gosta, por exemplo, eu digo assim, eu gosto de maçã. O que eu faço com a maçã? Eu mordo a maçã, meto o dente nela, mastigo a maçã inteirinha, depois eu pego aquele cabinho que sobrou e jogo no lixo. Olha, eu não gosto da maçã, eu gosto de mim. Né? Gostar da maçã é um ato, assim, eu diria, até de egoísmo. Né? Válido, porque a gente precisa se alimentar, Deus fez a maçã para a gente se alimentar, mas a gente ama as pessoas, a gente gosta das coisas. Eu gosto de laranja, eu gosto de maçã. Tem gente que fala assim, eu gosto de cigarro. O que você faz com o cigarro? Você põe fogo no cigarro. Você não gosta do cigarro, você gosta de você. Então, aprenda uma coisa, nós gostamos de coisas que nos satisfazem, mas amar é diferente. Amamos pessoas. Então, Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí uma coisa muito importante, Jesus não parou aí, amai-vos uns aos outros, porque senão o amor ficaria indefinido, nós ficaríamos perguntando, Senhor, o que é amar? O Senhor está mandando amar, amai-vos uns. Mas o que é amar?
Ah, mas ele disse, como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Ele diz assim, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Isto é o amor, é dar a vida pelo outro. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. E Jesus deu a vida por nós. Não foi? Então, meus irmãos, nós temos que aprender o que é amar, olhando para o Cristo na cruz. Cristo renunciou à sua vida. Cristo desceu do céu. Escondeu a sua divindade na nossa humanidade. Como diz São Paulo, se humilhou em se fazer homem. Porque para Deus se fazer homem é uma humilhação. O Criador assumir a veste da criatura. Tem que passar fome, tem que passar frio, tem que passar cansaço, tem que dormir, tem que tomar banho, tem que se alimentar. É uma humilhação para Deus. Mas ele fez isso por amor de nós, porque nos ama. Então você entende? Ele desceu. Não só desceu do céu, mas ele desceu, né, na sua vida, exatamente para que nós tenhamos a salvação. Então Jesus nos amou dando por nós a sua vida. A vocação do matrimônio é essa, é dar a vida pelo outro e dar a vida pelos filhos. Não é? Eu digo para os casais, quando a gente se casa, a gente pegou a nossa vida e deu a nossa vida. O sacerdote, quando ele se faz padre, ele dá a vida inteira para Deus. Ele não tem mais direito sobre a vida dele. É um morrer para si, para viver para Deus e para os outros. Nós, casados, quando nós casamos, nós entregamos a nossa vida para o outro e para os filhos. Nós não nos pertencemos mais. Eu não tenho mais direito de, no casamento, dizer assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim, eu posso fazer, desde que tudo seja de acordo com o outro, com os filhos. Sereis uma só carne, sereis unidos. Então, a palavra-chave do matrimônio, para quem quer se casar, é fazer a unidade com essa pessoa. Né? Eu comparo assim, essa unidade, por exemplo, com... Imagina o rio Amazonas. O rio Amazonas ele é formado por dois rios. É o Negro e o Tapajós. Cada um vem de uma vertente, aí eles se encontram e vai um ao lado do outro assim, durante quilômetros, e as águas vão se misturando aos poucos. Um é marrom, o outro é negro. As águas vão se misturando. Né? Tem o famoso encontro das águas lá em Manaus. E lá na frente, então, você não sabe mais qual é que é o Amazonas, qual é que é o Negro, qual é que é o Solimões. Aí formou o Amazonas. Ok? É uma imagem do casamento. Os dois se encontram, vão namorando, se misturando. Um vai contando a história para o outro, vão se comprometendo, né? Até que formam uma só realidade, um só projeto de vida. Não quer dizer que cada um perca a sua identidade. Não. Ele é homem, vai continuar sendo homem. Ela é mulher, vai continuar sendo mulher. Né? Ele tem suas características, ela tem as características dela, mas o amor une os dois. São como duas engrenagens, né, que os dentes se encaixam direitinho, e aí essa graxa do amor, né, faz com que as engrenagens rodem sem quebrar os dentes. É uma coisa muito bonita. A união do homem com a mulher, meus irmãos, por que tem tanto problema? Por que tem tanta separação? Por que tem tanto divórcio? Porque é uma coisa bonita. Tudo aquilo que é bonito é difícil. Olhe para um relógio. Olhe para o mecanismo de um relógio, por exemplo. Né? Aquela coisa complicada, cheio de engrenagenzinhas ali. Se cair uma areinha ali no meio, pronto, o relógio para de funcionar. Por quê? Porque ele é bonito, porque ele é complexo. É belo. Entende? O matrimônio é belo. Por isso que se entrar areia nele, complica tudo. Né? Então, essa unidade, meus irmãos, é algo muito importante. E ela é feita em cima do quê? Ela é feita em cima do amor. Mas veja, o amor de Deus. Não é esse amor de novela. Não, esse amor de novela é um amor sensual, é um amor puramente romântico, é um amor muitas vezes até pervertido, que na verdade muitas vezes não é amor, é egoísmo. Muitas vezes se diz ao outro, eu te amo, I love you. Será? Será que eu amo você? Ou será que eu quero fazer de você uma coisa? Onde eu uso, abuso, como uma maçã, como uma laranja, que eu uso, depois eu jogo o bagaço no lixo. Não.
Casamento não é isso. Casamento é amar. São Paulo, quando ensina para nós o amar, é aquela passagem bonita do Evangelho, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né? São Paulo fala, né? O amor é paciente, né? O amor é bondoso, o amor, ele compreende, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor não passa jamais. Sabe, meus irmãos, então, a vocação para o matrimônio é a vocação de você construir uma pessoa. Entenda isso. Né? Duas pessoas, quando se casam, normalmente são pessoas novas, que têm uma vida inteira pela frente. Então, eles vão se construir. Né? Há uma frase bonita que é usada nos encontros de casais, que eles dizem assim, amar não é você querer alguém construído. Não, é o contrário. É você construir alguém querido. Guarda essa frase, é bonita. Amar não é você querer alguém construído. É construir alguém querido. Amar não é você querer uma pessoa já pronta, santa, sem defeito, maravilhosa, né? Não é isto. Nós não casamos com anjo. Amar é o contrário. Amar é você construir alguém querido. E construir com amor, com a paciência. A vocação para o matrimônio exige essa disposição. Você tem disposição para unir-se com uma pessoa que tem defeito, como você tem, mas você aceitá-la como ela é e passar a trabalhar essa pessoa, né? Com paciência, sem perder a calma, sem perder a esportiva, como se diz, né? Especialmente aquelas pessoas que têm um pavio curto, que explode com facilidade, né? Depois, será que eu tenho também a disposição para servir? No casamento a gente precisa servir muito, muito. O outro precisa da gente. Muitas vezes a gente vai ter que dizer não para si mesmo, para poder servir ao outro, para dizer sim para o outro. Porque amar, meus irmãos, é dar a vida pelo outro. Dar a vida não quer dizer simplesmente, como Jesus, você morrer na cruz. Não, amar quer dizer você dizer não para você dizer sim para o outro. Porque não tem jeito de você dizer sim para o outro e, ao mesmo tempo, você dizer sim para você. Por exemplo, se eu quiser te dar um livro de presente, esse livro aqui foi o livro que eu escrevi para os casais, Sereis uma só carne. É o sentido do casamento. Se eu quiser dar esse livro para você, eu não posso ficar com o livro para mim. Ok? Eu vou ter que perder o livro. Se eu quiser dar a você R$100, eu vou ter que perder os R$100. Não tem como ficar com R$100 e eu te dar os R$100. O amor é assim. Amar é você dizer não para você poder dizer sim para o outro. Você está disposto a isso? O matrimônio exige isso. Eu dizer não para mim. Muitas vezes o outro vai precisar de mim. Em muitas circunstâncias. Depois vem os filhos. Aí quando vem os filhos, meus irmãos, aí é que nós temos que nos doar mais ainda. Porque além de eu ter que me doar a meu cônjuge, eu tenho que me doar aos filhos. Ok? E sabe, os filhos, eles são uma exigência do matrimônio. Né? Eu gostaria de lembrar aqui, para a gente entender bem a vocação do matrimônio, eu gostaria de lembrar aqui aqueles votos que a gente faz no altar quando a gente se casa. Não sei se você percebeu, o sacerdote faz 3 perguntas ali no altar. Por quê? Essas 3 perguntas é que selam o casamento, é que faz com que Deus realmente una o casamento. Né? Jesus disse, não separe o homem o que Deus uniu. Mas quando é que Deus une? Deus une quando 3 condições são satisfeitas. Senão Deus não une. Por que existe muito casamento que é nulo? De alguns casamentos que não aconteceram. Não é que a igreja anula o casamento. Não. O que o Tribunal do Matrimônio diz é o seguinte, esse casamento não valeu. Não foi válido. Por quê? Porque faltou um dos 3 ingredientes para que o casamento seja válido diante de Deus, para que Deus una. Quais são esses 3 ingredientes? Bom, primeiro, o sacerdote pergunta para o casal, ou ministro, vocês querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Ninguém aqui está obrigado, não? É de livre? Ninguém aqui está com medo, chantageado,
né? Vai casar só porque a moça está grávida, ou porque o sogro, a sogra está obrigando, né? Ou porque, não sei. Não. É de livre, espontânea vontade. Você quer casar porque você quer casar sem nenhum outro obstáculo, impedimento. Você quer casar porque você ama essa pessoa? Sim, eu amo. Ah, mas ela tem defeito, mas eu amo. Ah, mas ela é pobre, mas eu amo. Mas ele é meio feio, mas eu amo. Diz que quando a gente ama o feio se torna bonito, né? É isso aí. Primeira pergunta, é o consentimento pleno. É isso que faz a igreja reconhecer muitos casamentos nulos. A pessoa descobre que a pessoa casou, não porque amava, mas casou porque foi empurrada para o casamento, foi obrigada a casar. Se eu pudesse, eu não casava. Esse casamento não valeu. Por isso que o tribunal não declara nulo. Segundo, o ministro ou o sacerdote pergunta assim, vocês querem se casar? Vocês prometem fidelidade um ao outro? Fidelidade. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Esse sim, se não for dito do fundo da alma, eu prometo fidelidade. Eu não vou trocar ele por outro, eu não vou trocar ela por outra. Nem que ele fique doente, nem que ele fique chato, eu não vou trocar. Aí a gente faz aquele juramento. Eu te recebo como meu marido, como minha mulher, e te prometo, olha o voto aí, eu juro, ser-lhe fiel, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, não é? O Nelsinho da Canção Nova diz assim, ele acrescenta na gordura e na magreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Meu amigo, você tem vocação para o matrimônio? Você está disposto a amar uma mulher até a morte? Amar um homem até a morte? É isso aí. Ok? E o bonito é isto. Quando a gente é jovem, que a gente se casa, é só alegria. Não tem doença, não tem... Né? Os filhos ainda não nasceram, mas depois, né? Eu experimentei isso lá nos meus 40 anos de casado, uma mulher com um câncer, 6 anos com câncer, 15 em 15 dias fazendo quimioterapia. Mas aí é que você vê a beleza do amor. O amor é bonito, meus irmãos, na hora que ele é provado. Na hora que a outra pessoa não pode mais te dar satisfações, não pode mais viajar com você, já não pode nem ter mais vida sexual, né? Mas aí você amar essa pessoa gratuitamente, porque ela é parte da minha vida, porque eu fiz um compromisso com ela, coloquei no meu dedo uma aliança, né, de amá-la até o último dia da minha vida. Essa é a exigência da vocação do matrimônio, né? Você promete ser fiel ao outro, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, amando, respeitando todos os dias da sua vida. Esse juramento a gente cumpre com o amor que São Paulo ensina. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não busca os seus próprios interesses, de São Paulo. O amor não é egoísta. O amor é o contrário do egoísmo, né? O amor ele não é arrogante, não é prepotente, não é orgulhoso, não humilha o outro. Não, né? Os terapeutas conjugais que escreveram aqueles 10 mandamentos do casal, eles dizem, né? Não se irritaram com o outro, né? Não dormir brigado um com o outro, né? Não ser assim, displicente com o outro, ter atenção com o outro, não deixar o casamento cair na monotonia, né? Onde já não conversa mais, um já não descobre mais as riquezas que o outro tem. Então o casamento vai cair num vazio, numa tristeza. Não deixar. Reavivar o matrimônio. Né? Depois o São Paulo diz que o amor, ele exige amabilidade, tratar o outro com carinho, tratar o outro com respeito. Sabe, meus irmãos, um casamento começa a acabar a partir do momento em que acabou o respeito entre os dois. Quando um começa a xingar o outro,
xingar até de palavrão, às vezes até bater no outro. Acontece muito, né? Não é à toa que tem aí, né, o direito para as mulheres aí ofendidas, né? Sabe? Aí o casamento começa a acabar. Problemas todos os casais têm. Não pense que você que vai optar pela vida matrimonial nunca vai ter problema. Vai ter, sim. Mas, sabe, o que faz o casamento bonito é a superação exatamente dos problemas. Você vai casar com uma pessoa diferente de você. Primeiro que você é homem, ela é mulher. Ou você é mulher, ele é homem. Então aí já tem uma diferença fantástica. O homem é extremamente objetivo, né? Mais racional, mais frio. A mulher é o contrário, é mais, né? É mais coração. O homem é mais cabeça, a mulher é mais coração. Paulo VI dizia, no casamento o homem tem o primado da razão, a mulher tem um primado do coração. Qual que é mais importante? É difícil dizer, né? A família precisa dos dois. Então somos diferentes. E essas diferenças é que fazem a complementação. Né? Essas duas mãos minhas não conseguiam se entrelaçar assim se elas fossem iguais. Se eu tivesse duas mãos direitas, não dava para fazer isso. Está entendendo? O homem é completamente diferente da mulher e é completamente diferente da mulher exatamente porque o projeto de Deus para o matrimônio é que eles se complementem. Ou seja, o que falta num, ele vai encontrar no outro. E aí há a complementação. E aí, meus irmãos, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender no matrimônio. A gente precisa entender no matrimônio que é importante conhecer o outro, conhecer a história do outro. Muitas vezes os casamentos se acabam, esfriam, caem numa monotonia, porque os dois já não se descobrem mais. Ou seja, não descobrem as riquezas que tem dentro do outro. Eu queria fazer aqui uma comparação. Você já viu falar como é que faz a prospecção de petróleo? Você sabe que o petróleo ele dá no fundo da terra. Né? Há lugares que o petróleo dá aí com, não sei, 50, 100 metros de profundidade. Então, as pessoas descem com aquela sonda, né? E lá, 50 metros, 60 metros, pum, a sonda cai num lago de petróleo. Então, tira todo aquele petróleo. Né? Mas quando acaba, não vai embora, não. Afunda mais. Afunda mais. Né? E desce, às vezes, a 200 metros, 300 metros, nas plataformas submarinas de petróleo, às vezes desce 700 metros de profundidade a sonda, para buscar o petróleo lá no fundo. Sabe? Mas quando esse petróleo vem para fora, é uma maravilha, é uma riqueza insondável. O casamento é assim. Nós temos que fazer com que a sonda do nosso conhecimento, da nossa prospecção, desça no interior do outro. Quem é você? Cada pessoa, meus irmãos, é um mistério. É um mistério insondável, que precisa ser revelado. O que é um mistério? O mistério é aquela coisa escondida. É um mistério. Né? A gente não entende, não conhece. Então, quando é que um mistério é conhecido? Quando ele é revelado. Então, na vida matrimonial, é preciso que haja a revelação do mistério. Ou seja, quem é você? Quem sou eu? Né? Conhecer a história do outro. Conhecer a vida do outro. Desde a sua infância. Por quê? Porque você sabe que nós temos um negócio dentro de nós chamado inconsciente, que é como uma fita magnética, ou como um CD, um DVD que grava tudo. É como um chip que grava tudo. Desde que você estava no ventre da sua mãe, esse chipzinho no seu cérebro já está gravando todas as suas emoções, todos os seus sentimentos. E tudo isso não se apaga, fica ali. Depois você se casa, está tudo ali. E você leva tudo isso para o casamento. Então é muito importante que cada um conheça o que está gravado nesse chip aí do inconsciente. As experiências, os fracassos, as alegrias, as tristezas. Como é que foi seu pai? Como é que foi sua mãe? Como é que foi a escola que você cursou? Como é que foi sua infância? Que traumas você viveu? Porque tudo isso depois, meus irmãos, vai aflorar no relacionamento a dois.
Então, conhecer a história do outro. Você já notou uma coisa interessante? Quando a criança entra na escola, ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever, logo ela vai estudar a história do Brasil. Não é verdade? Todos nós estudamos a história do Brasil na infância. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Em que dia? 22 de abril de 1500. E por que tudo isso? Porque, ora, se nós não conhecemos a história do Brasil, a gente não ama o Brasil. A gente não entende o Brasil. A gente não consegue ajudar o Brasil. Por que os Estados Unidos deslanchou muito mais em progresso do que nós aqui na América do Sul? Por quê? Porque são histórias diferentes. Nós somos descobertos na mesma época. O mesmo Cristóvão Colombo que chegou aqui em 1492, a partir daí foi descoberto os Estados Unidos, foi descoberto a América do Sul. Mas por quê que lá em cima eles desenvolveram muito mais do que nós aqui embaixo? A história conta. Porque lá para os Estados Unidos, né, para o Canadá, foram aquelas pessoas já mais cultas da Inglaterra, os quakers, aqueles puritanos que estavam lá perseguidos lá, na perseguição da rainha Isabel, lá do puritanismo. Então vieram num navio, o Mayflower, fundaram as 13 colônias americanas, e ali o progresso foi embora. Aqui para nós, no Sul, foi diferente. Na América do Sul foi diferente. Para cá, quem que veio? Vieram os escravos negros, sofridos, maltratados, humilhados, nos navios negreiros, morrendo nesses navios, e construir o nosso Brasil. Sabe, nós temos que dar graças a Deus por tudo que o Brasil é, porque as nossas raízes foram bonitas, mas foram difíceis. Depois vieram os poloneses, depois vieram os italianos, depois vieram, né, no Sul principalmente, né, os alemães. E isso tudo deu o Brasil. Então a nossa história é uma história bonita, uma história de onde nós não temos assim conflito de raças, porque nós aprendemos a viver, né, com índios, com o branco, com o negro, etc. É bonito tudo isso, mas é preciso entender. Porque, então, assim também no casamento, se a gente não compreender também o outro, a gente não consegue depois ter um relacionamento feliz. Bem, antes de entrar aqui nas nossas perguntas, que eu já tenho aqui na minha mão, tem bastante perguntas aqui comigo, eu queria completar com uma frase de São Paulo. São Paulo, ele diz assim, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, São Paulo fala para os casais. São Paulo diz assim, maridos, amai as vossas esposas, como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, essa palavra serve para os maridos e serve também para as esposas. Não é só para os maridos, não. Mas São Paulo está dizendo também, esposas, mulheres, amai os vossos maridos, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu acho interessante São Paulo dizer como é que Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Se entregou por ela aonde? Na cruz. Que coisa maravilhosa. E esse, meus irmãos, é o amor autêntico. Amor exige renúncia. Como eu disse, amor exige dizer não para si, né, para poder dizer sim para o outro. Por isso o amor aceita perdoar, aceita compreender. O amor se alegra com a felicidade do outro. O amor tudo desculpa. O amor confia. O amor tem esperança. Um casamento acaba, meus irmãos, a partir do momento em que a esperança foi derrotada, em que se abdicou da esperança. Quando não se tem mais esperança de restabelecer um relacionamento, aí o casamento acaba. Bom, aqui eu tenho a pergunta da Kênia Carvalho, como saber se o chamado de Deus para a minha vida é este? Ora, Kênia, a gente tem que se colocar diante de duas situações, nós cristãos, né? Ou eu vou me casar, eu vou viver uma vida sozinho, ou eu vou viver solteiro, vou ter uma vida sozinho, né? Construir a minha vida, por exemplo, numa vida religiosa, numa vida sacerdotal, entregando minha vida totalmente. Ou eu vou me casar. Né? Aí nós temos que pesar aonde que a atração para nós é maior. Agora, tem uma coisa, a vocação para o sacerdócio, para a vida religiosa, Deus tem um chamado especial. Deus põe no coração da pessoa, eu quero você só para mim. A pessoa sente isso. Então, quem sente esse chamado, precisa rezar muito. Precisa pedir a Nossa Senhora que o ajude a entender bem esse chamado.
né? Pedir ao Divino Espírito Santo que clareie isso na sua mente, né? Para que você tome uma decisão. E aí ajuda também uma orientação, uma pessoa, um bom conselheiro, né? Uma pessoa que possa te orientar nisso aí. Rezar e pedir orientação. Fran Carmélia, professor, explica como saber se tem vocação para o matrimônio. É a mesma pergunta da Kênia. Você gosta de criança? Você gostaria de, né, de constituir uma família, ter um esposo, né, ajudar esse homem a crescer, a se santificar, rezar com ele, viver uma vida religiosa com ele? Você gostaria de tudo isso? Então você tem vocação para o matrimônio. Normalmente as pessoas têm vocação para o matrimônio. Se você for ver quantas pessoas não se casam, é a minoria, que vão ser padres, vão ser freiras, ou querem viver uma vida celibatária, né, isolada. Então, peça a Deus o discernimento, né? Deus nos guia. Quando a gente pede a Deus, né, que nos oriente, que o Espírito Santo nos guie, Deus não só, ele põe a pessoa também para com quem a gente deve se casar. E a outra coisa que a gente deve pedir, se eu quero me casar, então eu devo pedir a Deus, Senhor, mostra-me com quem, coloca no meu caminho alguém, não é? Por uma amizade, e o namoro começa sempre numa amizade, né? Então quem é essa pessoa? Né? É uma pessoa que tem os mesmos valores que eu tenho, né? Que tem os mesmos sentimentos que eu tenho, quero ter filho, quero ser cristão, quero amar a Deus, quero trabalhar na igreja um pouco, enfim, busca uma pessoa que tem aí a sua afinidade, né? Valéria Moreira, como saber quando se está preparado para o casamento? Valéria, eu penso que a gente precisa de duas coisas para estar preparado para o casamento. Primeiro, o mínimo de condição material, né? Ter condição de alugar uma casa, ter condição de, né, dar o sustento ao outro, mutuamente os dois, né? Primeiro, ter condição financeira mínima. Segundo, ter maturidade. Eu penso que essa é a palavra-chave. Eu tenho maturidade para ser esposo, para viver com um homem, ajudar esse homem a melhorar. Eu tenho maturidade para viver com uma mulher, aceitar os seus defeitos, perdoar, ter paciência, ajudar a crescer. Eu tenho maturidade. Ou será que eu ainda sou uma criança birrenta, egoísta, que só quero tudo para mim, para mim, para mim? Porque maturidade, meus irmãos, é o oposto de egoísmo. Maturidade é amor, é saber amar, é saber renunciar, é saber se colocar em segundo lugar, é saber colocar o outro em primeiro lugar. Eu sou uma pessoa madura, né? Eu penso que esse é um critério. E eu tenho o mínimo de condição da gente já fazer as nossas despesas. Muito bem. Eu penso que muita gente se engana também, querendo ter assim uma condição. Vamos primeiro fazer a nossa casa, vamos primeiro ter o nosso carro e tudo isso. Não. Não, o casamento vai sendo construído junto com essas coisas. Eu me lembro quando eu casei, morei numa casinha de 60 metros quadrados. Ainda levei um cunhado e um irmão para morar comigo, porque precisavam da minha ajuda. Uma casa pequenininha, 60 metros quadrados. Tinha um fusquinha na época. Depois eu fui estudando, crescendo, minha vida melhorou, pude ter 5 filhos, né? Então, o mais bonito no casamento é o casamento, né? É a vida dois, é construir o outro. É a alegria de você construir uma pessoa e depois você ter os filhos e construir também os filhos com a educação, com o seu trabalho, né? Com a sua disponibilidade. Karina Pereira, professor, tenho 20 anos de casada, 2 filhos, vivo só para o meu casamento e filhos, não trabalho fora, não consigo delegar a criação dos meus filhos. Hoje, adolescentes, a outras pessoas, é pecado? Não, não é pecado, Karina. Se você não precisa trabalhar fora, né? Se você pode dedicar a vida aos seus filhos, dedique. A partir do 3º filho nosso que nasceu, a minha esposa parou de trabalhar fora. Até o 2º filho, ela era enfermeira, trabalhava como enfermeira, chefiava inclusive uma enfermaria num hospital, ela tinha feito o curso superior de enfermagem. Mas quando nasceu o 3º filho, pequeno, não tinha mais jeito, eu trabalhava o dia inteiro, então ela ficou cuidando da casa. Esse é uma outra coisa que as mulheres têm que entender.
né? Nós temos uma casa para cuidar, entende? Não, haverá momentos que a gente vai ter que viver, né, as coisas do lar, né? Então, não é pecado nenhum, não. E se você cuida dos seus filhos e sobra tempo para você, então você pode fazer outras coisas, você pode ajudar outras pessoas, você pode trabalhar na igreja, pode trabalhar em encontro de casais, cursos de noivo. A pastoral familiar da igreja, meus irmãos, é muito importante e é formada de casais. É muito importante também que os casais bem casados, que têm Deus, levem isso para os outros, né? O Papa João Paulo II dizia para os casais cristãos sejam para o mundo um sinal do amor de Deus. O casal cristão, ele deve ser para o mundo um sinal do amor de Deus. O que é esse sinal do amor de Deus? É possível viver a dois, se amando, se respeitando, se ajudando, né? E etc. O Marcos José da Silva pergunta, professor, onde posso encontrar algo que fale sobre os direitos do esposo e da esposa? Ô Marcos, essa questão de direito aí, não sei, talvez seja uma questão de direito de advocacia. Mas para nós cristãos, o direito de cada um é de amar e ser amado, respeitar e ser respeitado, né? Jesus diz uma frase maravilhosa lá no Sermão da Montanha, que os teólogos chamam de a regra de ouro. A regra de ouro, né? Faça para o outro aquilo que você quer que o outro faça para você. E não faça para o outro aquilo que você não quer que o outro faça para você. Isso é muito importante. Okay? Então, dizer que é o direito de um, o direito do outro, o direito é ambos serem amados um pelo outro. Anaildes Figueiredo, professor, namora há 7 anos, mas tenho medo de casar. Tenho medo da vida a dois. Também sou muito apegada aos meus pais. Bom, Anaildes, realmente, a primeira coisa que nós precisamos casar é desapegar dos pais. Não é? Desapegar dos pais. Não quer dizer que vai abandonar os pais, não quer dizer que não vai mais ver os pais, não, mas Jesus diz, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Ela também vai ter que deixar vir. Não é? Então, é uma opção que nós temos que fazer. Né? Você conhece aquele ditado, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não tem como você se casar sem se separar dos pais. É uma decisão que tem que ser tomada. Segundo, você fala que tem medo de casar. Sabe, toda atividade nova traz riscos. Mas a gente precisa amadurecer esses riscos. Alguns dizem assim, eu não vou casar porque o casamento é como um tiro no escuro. Você não sabe onde vai acertar. Não é verdade. O casamento é um tiro no escuro para quem não se preparou, para quem não conhece o outro, para quem não conhece a si mesmo. Entende? Tudo aquilo que nós já comentamos até agora. É aquele que não sabe quais são as exigências da vida matrimonial, da vocação matrimonial. É isso aí. Né? Se casa sem namorar, casa sem conhecer o outro, casa num momento de paixão desenfreada, aí realmente pode haver realmente um tiro no escuro, ou seja, algo que você não sabe, mas se a gente faz as coisas direito, então vença o medo com duas coisas, com a reflexão, com o conhecimento do outro, conhecimento de você e com fé em Deus. Por que a gente recebe o sacramento do matrimônio? É graça de Deus, é força de Deus para você superar os momentos de dificuldades que vão aparecer. E aparece para todos os casais. Não tem casal que não tem dificuldade, meus irmãos. Nós temos que ser muito mais a graça de Deus, a força de Deus, é que ajuda. Por isso que os casais precisam rezar. O casal feliz é aquele casal que reza todo dia. Que beleza um casal que reza todo dia o terço. Que beleza o casal que pode ir à missa junto até durante a semana. Esse casal ninguém separa. Dificilmente alguém separa. Por quê? Porque Deus está ali, segurando a mão fraca dele com a mão forte, fraca do outro, unindo a mão dos dois. Então, medo é normal, nós temos medo em qualquer situação, mas a graça de Deus vem exatamente para nos dar força. Ok? Se Deus instituiu o casamento, Ele vai nos dar forças, graça para viver o casamento. Ok? Claro
Nós temos que fazer a nossa parte, a parte humana, a parte de reflexão, a parte de conhecimento, tudo que a gente já falou, mas contando também com a graça de Deus. Anália Moreira, estou completando dia 8 agora, 19 anos de vida matrimonial. Tenho um filho de 18 anos que foi coroinha na igreja e hoje se diz agnóstico. O agnóstico é aquele que diz assim, ninguém pode provar que Deus existe ou que Deus não existe. Bom, no fundo, o agnóstico ele vive como um ateu. Porque se ele diz que ninguém pode provar que Deus existe, então não acredita em Deus. Não acredita em Deus, na prática vive como um ateu. Meu esposo também não frequenta igreja. Sou ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia. Me sinto só e como é difícil lidar com esta situação. Ô, Anália, são muitas mulheres que vivem um problema assim. Porque a mulher tem um coração mais aberto para Deus. A mulher tem um coração mais sensível a Deus. Isso a gente sabe que é assim mesmo, né? Hoje, por exemplo, sou muito feliz de ver esse terço dos homens, né? Que está chamando os homens para a igreja maravilhosamente. Graças a Deus que pelo mundo inteiro se espalhe essa graça maravilhosa que é o terço dos homens. A gente sabe que a mulher, ela é muito mais apegada a Deus. Então eu digo o seguinte, Anália, continua a tua missão, rezando pelo teu marido, rezando pelo teu filho, dando o seu exemplo. Tenha esperança, tenha paciência, né? E continue rezando, pedindo a Deus. Eu já contei aqui nesse nosso programa, né, quantas e quantas pessoas se converteram, né, porque a mãe, a esposa rezaram e rezaram muito. Eu até escrevi um livro que eu chamei de Mulheres Sofridas. Esse livro eu escrevi porque recebo assim tantas e tantas cartas de mulheres sofridas, mulher abandonada pelo marido, mulher que o marido não quer acompanhá-la, né, nas suas dificuldades, né, mulheres sofridas. Sabe, o que eu digo aqui nesse livro é exatamente isso, não desanime. A esperança não pode morrer. Né? Eu já contei o caso daquela beata Elizabeth Lizier, casada com um diplomata ateu, e ela hoje beata, religiosíssima. Ela fez tudo, rezou a vida inteira para o seu marido se converter, ele não se converteu. Ela morreu sem vê-lo convertido, mas depois que ela morreu, lendo um diário que ela deixou, ele se converteu. O seu Martin Lizier se converteu a ponto de se tornar monge e sacerdote. Ele que era ateu. Ok? Então, o que a igreja ensina? Nunca desanimar de rezar, de dar o exemplo até o fim, até quando for preciso. Bom, eu também escrevi um outro livro que eu chamei de Problemas no Casamento. Você está vendo que eu trabalho muito com essa área. Sim, meus irmãos, eu trabalho há 47 anos com casais. Graças a Deus. Desde os meus 20 anos de idade, que eu trabalhava já em cursos de noivos, né, em vários encontros de jovens trabalhando nessa realidade. E como eu sempre recebi muitas perguntas sobre problemas no casamento, eu acabei escrevendo até um livro, né, contando aí todo tipo de problema que pode acontecer. É bom a gente conhecer essas coisas, porque aquele que quer se casar já se casa com uma visão. Né? Quantos problemas de religião, por exemplo, quantos problemas de, não sei, de diferença de idade, problemas com os pais, com a família, enfim, tem muitos tipos de problema que, né, às vezes acontece na nossa vida. Né? Eu até escrevi um livro, né, dos meus 40 anos de casado, porque quando faleceu a minha esposa, exatamente 40 anos de casado. Eu tinha acabado de receber do Papa Bento XVI, né, uma comenda, né, um título de Cavaleiro da Ordem, né, de São Gregório Magno, né, e foi a última festa que ela e eu celebramos juntos. Logo depois, 2 meses depois, ela faleceu. E aí, quando ela faleceu, um padre amigo meu, o padre Demétrio Gomes, lá do Rio de Janeiro, de Niterói, o padre Demétrio Gomes, muito amigo meu, disse: professor, escreva o que foi esses 40 anos da sua vida de casado. Eu falei: ô padre, mas fica chato, né, escrever sobre a vida da gente. Não, escreva, porque o senhor pregou 40 anos para casais, então agora o senhor escreva como é que o senhor viveu esses 40 anos de casado. Aí eu escrevi esse livro aqui, foram 40 anos, inclusive tem aqui
a nossa foto, né, no dia do nosso casamento, celebrada pelo Monsenhor Jonas Abib, né? Foi exatamente no dia 6 de fevereiro de 1972, em 2012, com 40 anos, ela se foi. Então eu escrevi aí, porque essas coisas todas podem ajudar aquele que quer entrar na vida matrimonial, quer conhecer o que é a vida matrimonial, para sentir se tem vocação, de repente pode por aí, né, ter esse conhecimento. Bom, vamos aqui em frente. A Viviane Farias pergunta assim: o que fazer se a pessoa não quiser viver um matrimônio e adulterar? Ô Viviane, o Código de Direito Canônico da Igreja diz assim, né, que o ideal é perdoar até um adultério, desde que a pessoa se arrepende e não queira mais. Porque não há pecado que não possa ser perdoado. O Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 916, ele diz assim: não há pecado que a Igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida e não queira voltar ao pecado. Então, podemos perdoar. A família não deve acabar, um casamento não deve acabar por causa de um adultério. Agora, se o adultério é consumado, repetido, a pessoa, não sei, aí arranjou uma amante, aí a Igreja diz o seguinte: essa parte ofendida tem o direito de se separar. Não tem o direito de casar de novo, porque o matrimônio não se extingue. Veja bem, o vínculo matrimonial não se extingue. Há uma separação física, mas o vínculo matrimonial continua. Porque o vínculo matrimonial, se ele foi válido, ele só extingue com a morte. Por isso que o viúvo pode casar de novo, a viúva pode casar de novo, porque a morte extingue o vínculo matrimonial. A separação física, o divórcio, o desquite, não elimina o vínculo. Então, a pessoa que né, assim, não sei, está vivendo um casamento que já estão se destruindo, de repente, um a ponto de matar o outro aí por maus tratos, então, pode separar. Né? Não pode casar com outra pessoa, a menos que o casamento seja declarado nulo pela Igreja. Ok? Isso é que está colocado. Agora, a Igreja sempre prefere que haja uma reconciliação, um perdão, né? E a família continue. Ok? Zenilda Alves: e quando só um entende que o casamento é uma missão? Ô, Zenilda, é carregar uma cruz. É carregar uma cruz, né? Mas, enquanto você tiver força, enquanto você tiver fé, a Igreja sugere que a gente carregue essa cruz. Agora, tem uma coisa, um conselho que eu dou para muitos casais. A cruz, meus irmãos, ou a gente carrega com determinação, ou a gente larga na beira do caminho e vai embora sem ela. O que eu quero dizer com isso? Muitos e muitos casamentos são realmente complicados. Como essa pessoa está dizendo aqui, só um entende que o casamento é uma missão. O outro acha que é uma curtição. O outro acha que é só fazer o seu gosto, o seu egoísmo, né? Bom, então é o seguinte: ou a gente carrega essa cruz com galhardia, né? Ou seja, com fé, com esperança, com oração, com o joelho no chão, oferecendo a Deus, né? Por amor à própria salvação dessa pessoa, pelos filhos, né? Ou então, não, eu não tenho condição. Então, é melhor deixar a cruz na beira do caminho. Né? Porque arrastar a cruz é que não pode. Porque arrastar a cruz, meus irmãos, é terrível. É o peso dobrado da cruz. Né? Ou a gente carrega a cruz com determinação, com fé, ou então larga essa cruz, né, na beira do caminho. Isaac Amorim: professor, tenho 18 anos, estou indeciso se caso ou se vou para o sacerdócio. Como devo tomar essa decisão? Isaac, primeira coisa, Isaac, reze bastante. Peça a Deus que te inspire. Né? Peça ao Divino Espírito Santo o dom do discernimento. Peça à Virgem Maria que interceda por você diante de Deus. Especialmente quando você receber Cristo na Eucaristia. Conversa com ele: Jesus, o senhor me quer para a vida sacerdotal ou não? Converse com um bom sacerdote. Quando eu digo um bom sacerdote maduro, que possa te orientar.
Não sei, de repente você pode até fazer algum teste vocacional para saber se você tem vocação para... Porque o crivo, a palavra definitiva para um sacerdócio, para definir uma vocação sacerdotal, é o seguinte: eu estou disposto ao celibato, eu estou disposto a abrir mão de constituir uma família, uma esposa e filho, por amor a Deus, ao reino de Deus, à salvação das almas. Ou eu quero lutar por tudo isso, mas de um outro jeito, no casamento. No casamento também, você vai lutar pela salvação das almas, vai lutar também só que de maneira diferente, né? Então, duas coisas: primeiro, rezar; segundo, pensar, amadurecer com uma orientação, uma direção espiritual. Isabel Del Vecchio: professor, quando um casal tem o casamento destruído por conta de traição, o cônjuge que não procurou essa situação pode pedir nulidade? Ô Isabel, a igreja diz o seguinte: se um casamento foi válido, mesmo que houve uma traição, o casamento continua válido. A nulidade de um casamento, ela acontece quando aconteceu alguma coisa antes do casamento, entende? Então, a pessoa casou sem querer, casou obrigada, casou chantageada, ou, não sei, casou sem saber que o marido já tinha, o noivo, ou a noiva já tinha um amante. Alguma coisa que aconteceu antes do matrimônio é que torna o matrimônio nulo. A partir de que o casamento foi válido, o adultério não anula o matrimônio. Por quê? Porque o casamento valeu. Se valeu, valeu. O que acontece depois é depois. Agora, pode acontecer o seguinte: que o adultério depois ele seja indício de que tenha havido alguma coisa antes. Por exemplo, se essa traição aconteceu porque ele ou ela já tinha um caso antes do casamento com essa pessoa, aí, veja bem, aí pode ser motivo de nulidade. Entendeu? Então, objetivamente falando, não é motivo de nulidade. Mas, se estiver ligado com alguma coisa de antes do casamento, que deu motivo à nulidade acontecer, pode ser. Sônia Burati: por que o padre não tem vocação para o casamento? Ele tem todos os sentimentos de um homem. Veja, ele tem todo o sentimento de um homem, sim. Só que ele faz uma opção por Deus. Entendeu? Aí é uma questão de foro íntimo. É claro que o padre, todo mundo tem no fundo, um desejo de ter uma esposa, de ter filhos, claro. Mas veja, por que a gente colocou o celibato? Porque Jesus era celibatário. Jesus não se casou. Por que Jesus não se casou? Se no tempo de Jesus, olha, veja que coisa interessante, no tempo de Jesus, um judeu que não se casasse, era alguém estranho. Era. Na mentalidade judaica. Na mentalidade judaica, o homem tem que se casar. Tanto é que os sacerdotes eram casados, todo mundo era casado. Mas, de repente, chega Jesus e não se casou. Viveu exclusivamente para o reino de Deus. Essa história que ele teve um caso com Madalena, isso é tudo fantasia de inimigos da igreja. Jesus tem uma vida pela igreja em todo momento. Né? Então a igreja foi entendendo que Cristo, ele é o único sacerdote, como diz São Tomás de Aquino, os outros são seus ministros. Ora, se o sacerdote é um outro Cristo, alter Christus, ele continua a missão de Cristo, de sacerdote do reino, então ele imita Jesus, por isso não se casa. É claro que isso é uma oblação, é claro que isso é um sacrifício, né? Mas também, quantas irmãs religiosas também não fazem o mesmo sacrifício? Vão por uma clausura, às vezes, para um mosteiro, e vivem lá como monges o tempo todo. Sabe, é o que eu digo, Deus dá a certas pessoas esta graça da pessoa superar o desejo de um casamento de família por algo maior. Né? É interessante que Jesus disse que no céu ninguém se casa, não é? Ou seja, então aqueles que, já aqui na terra, abriram mão do matrimônio por amor a Deus, já estão vivendo, de certa forma, a bem-aventurança celeste. Jesus disse que no céu ninguém casa. Por isso
que Deus quer que os filhos nascem aqui no casamento. Por quê? Porque no céu não nasce mais crianças. As crianças que nascem aqui na terra, os nossos filhos é que vão habitar o céu. Por isso que Deus diz, multiplicai. Deus quer encher o céu, olha aí que coisa bonita, com os filhos que nós tivemos aqui na terra. Aí você vê a dignidade do casamento. Por isso que não é todo mundo pode ser padre. Se todo mundo fosse padre, fosse religioso, não nasce mais criança. Não. Né? Muito bem. Então, eu quero agradecer a sua presença, vocês que me acompanham até agora. Percebi que bastante pessoas nos acompanharam hoje, eu agradeço a você. Né? E eu queria colocar aqui duas coisas. Primeiro, o seguinte, eu tenho uma Escola da Fé online pelo meu site cleofas.com.br. O que é essa Escola da Fé online? É um curso de teologia à distância. Eu sempre recebi muito pedido das pessoas, professor, eu faço um curso de teologia à distância. Então eu comecei. Eu chamei de Escola da Fé online. Porque eu faço uma Escola da Fé pela TV Canção Nova, então Escola da Fé online. Ok? É todo dia, meia hora mais ou menos, eu gravo um vídeo da matéria do dia, um trecho para você complementar lendo, e de vez em quando até um áudio para complementar ainda um pouco mais. É de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira eu respondo as perguntas que os alunos podem mandar. Né? Então, se você quiser ter informações, é só entrar aí no site cleofas.com.br, clica lá onde está uma caixinha, né? Escola da Fé online, você vai ver. Esse curso já começou já faz mais de um ano. Já dei várias matérias da teologia, agora eu estou dando história da igreja. Mas você pode assistir todas as aulas anteriores, ok? Fica aí disponível para você assistir, ok? É um curso que nós vamos aí talvez chegar a uns 4 anos. Não tem pressa, porque não é um curso para te dar um diploma, não é um curso para você ser um profissional da teologia, não, é um curso para você conhecer a doutrina católica, formar os outros, ok? Esse curso nós cobramos, inclusive, uma taxa de R$20 por mês. Por quê? Porque eu tenho 4 pessoas que trabalham nesse curso, e 4 pessoas remuneradas. Além de mim, eu tenho essa equipe toda aqui, porque é um trabalho muito grande de gravar tudo isso, de lançar para o provedor, de lançar para a satélite, tem custo de provedor, tem uma série de coisas. Então, é uma taxa de R$20 por mês, né? Mas aí vamos em frente aí durante muito tempo, ok? Muito bem, e eu tenho também, no nosso site Cleofas, tem muitas matérias que você pode acompanhar. cleofas.com.br. Temos a nossa loja de livros, loja.cleofas.com.br, pela internet, né? Lojas. Eu convido você a entrar nesse site, conhecer mais de 100 livros que estão aí à disposição, que ajudam, inclusive muitos livros sobre esse relacionamento matrimonial, sexual e etc. Né? loja.cleofas.com.br. Eu quero encerrar pedindo que nós rezemos pelas vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações matrimoniais, para que os nossos jovens se encaminhem para aquela vocação que Deus quis para eles. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Deus te dê a sua graça, que Deus te dê a sua bênção, a você, a sua família, ao seu matrimônio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.